Shalom, Lekulam, Shalom a todos, sejam bem-vindos à primeira aula da série E Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. Hoje estamos iniciando uma série de pequenos estudos bíblicos baseado em João capítulo 8, versículo 32. Este texto que se encontra aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, onde os homens têm propagado um falso evangelho, mostrando-vos libertação em vários artifícios humanos, e estão elaborando os chamados cultos de libertação, estão propagando campanhas de libertação. Porém, Yeshua disse que só há uma maneira dos homens serem libertos, que é através do conhecimento da verdade. E hoje nós vamos iniciar o estudo deste texto de João capítulo 8, versículo 32. Vamos aprender 3 palavras gregas que existem dentro deste versículo. Vamos aprender como pronunciá-las, os seus significados e as suas etimologias. O verdadeiro sentido etimológico. Vamos colocar o texto grego aqui para que você venha ter uma noção como se encontra o texto escrito na Bíblia grega. Vejam, aqui nós temos o versículo de João capítulo 8, versículo 32 em grego. Nós sabemos que o Novo Testamento foi compilado em grego. É por isso que precisamos recorrer aos originais para trazer as verdades contidas nos textos sagrados. Não vou precisar ler este versículo que se encontra em grego aqui, mas quero mostrar-lhes as 3 palavras que vamos estudar neste versículo. A primeira palavra que vamos estudar é conhecer, que aqui está conhecereis, que em grego é gnorizei. A segunda palavra que nós vamos estudar é verdade, que em grego está aqui, aletheia. E a terceira palavra, libertará. Libertará no grego é eleiterosai. Eleiterosai é libertará. Vamos estudar o que é libertar. Então são essas 3 palavras que vamos estudar. Porém, na aula de hoje, vamos estudar apenas conhecereis. O conhecer no grego e no hebraico. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos ver o termo conhecer no hebraico. O termo conhecer em hebraico é este termo aqui, Observem, lembrando-vos mais uma vez que o hebraico começa a se escrever e ler da direita para a esquerda. O que nós temos aqui é Iadá. Iadá é conhecer em hebraico. Vejam
o significado de Yadá, conhecer, no hebraico. Significa saber, conhecer, prestar atenção, preocupar, entender, perceber, ter relações sexuais. Olha aqui, ó, intimidade, ter relação sexual. Em Gênesis capítulo 4, versículo 25, está escrito: E tornou Adão a conhecer a sua mulher. O termo Iadá é ter intimidade, relação sexual, isto é, relação íntima. E ela teve um filho e chamou seu nome Sete. Então, o sentido de conhecer em hebraico Iadá é intimidade. Então, quando Yeshua disse conhecereis a verdade, ele está dizendo tenha relacionamento com a mesma, um relacionamento íntimo para que ela venha vos libertar. Vamos ver conhecer em grego. Agora vamos estudar o termo conhecer em grego, de acordo com o que foi compilado em João, capítulo 8, versículo 32. O termo conhecer em grego é isso aqui, ó. Gnosco. Gnosco. Nós lemos lá no versículo, gnorizei, porque lá está conhecereis. Porém, o termo conhecer em grego é gnosco. Vamos ver o verdadeiro sentido de gnosco. O verdadeiro sentido de gnosco é este aqui, ó. Chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento de, entender, relação entre homem e mulher. Então é o mesmo sentido de Yadá em hebraico, é intimidade, relação íntima. Vejam o que se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Este versículo de Mateus fala-nos de Maria, que José não a conheceu, né? Gnosco, em grego e em hebraico Yadá, não tiveram relações sexuais até que nascesse Yeshua. Observação: Yadá e gnosco é uma expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher. Então, quando Yeshua disse conhecereis a verdade, isto é, tenha intimidade com a verdade, para que ela possa vos libertar. Porém, para você ter intimidade com esta verdade, você precisa lutar contra a sua natureza, contra a sua carnalidade, contra a velha natureza. Se você ceder todos os seus desejos carnais, jamais você terá intimidade com a verdade. Porque a Bíblia fala que os nossos pecados, ele traz separação entre nós e o eterno. Então Yeshua disse, tenha relacionamento com a verdade para que haja uma libertação na sua vida. Conhecer tanto em hebraico, que é Yadá, quanto no grego, que é gnosco, mostra-nos que para sermos
libertos, não basta simplesmente ouvirmos a respeito da verdade. Não basta simplesmente escutar as coisas relacionadas a ela. É preciso que haja um relacionamento íntimo com ela. E o próprio Yeshua disse: Eu sou a verdade. Na próxima aula, nós vamos estudar as etimologias da palavra verdade. E assim encerramos o primeiro estudo da série E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Shalom! Leitra outro. Até a próxima.